Olá, meu povo querido, meu amigo, minha amiga, que está comigo aqui no meu canal. Que bom que você está aqui, filhos do Rei. É com imensa satisfação que damos início a mais uma reflexão, a reflexão desta semana do Buscando o Reino. Nada mais é vantajoso, vamos dizer assim, para o Filho de Deus, para o cristão, do que ler a Bíblia, refletir sobre as palavras de sabedoria que o Senhor nos traz e a gente poder levar isso aí para a nossa vida, na verdade, a gente poder praticar, a gente poder fazer a tarefa de casa que Deus nos incumbe, né? Que Jesus nos ensina. E o Buscando o Reino é isso, a gente aprende um pouquinho, pratica, faz, às vezes é difícil, mas a gente faz de novo. A vida é assim, não importa, e a vida do cristão também, né? Cristo disse que não seria fácil, mas que Ele estaria conosco até a consumação do século. Todos os dias dessa vida, Cristo está contigo, está comigo, e isso é o que é mais importante. Então, você que não conhece esse canal, se inscreva, clique no sininho, dê seu like, faz seu comentário, que nós vamos ficar juntos aí por um bom período de tempo. Tudo bem? Vamos lá? Na leitura de hoje, na reflexão de hoje. Então vem comigo, pegue a sua Bíblia, eu já estou com a minha, e abra no livro do apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, Gálatas 5. Quando você abre aí, se você não está com a Bíblia agora, não tem problema, eu vou ler para mim e para você e a gente vai junto nessa. No vídeo passado eu falei sobre nós sermos propriedade exclusiva de Deus, né? Povo santo, sacerdócio real. Então essas são as características, porque Deus nos deu, porque Deus instituiu, né? Então Jesus vem dizendo, você é propriedade exclusiva minha, e ninguém coloca a mão. Se o inimigo coloca é porque você permite. Enfim, isso é básico e é simples, você entende isso. Muito bem, ali são as características. Hoje, nós vamos entender que para entrar no reino, você também precisa ter alguns atributos. E esses atributos vêm por uma parte muito bondosa, vamos dizer assim, por uma parte de muito amor do próprio Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos revela o pecado, que nos ensina, é Ele que nos orienta. O Espírito Santo é nosso amigo constante, diário. Ele está comigo e com você 24 horas por dia. O Espírito Santo, ele, além de ele ser o nosso consolador, é Ele que nos leva realmente para o caminho da vida eterna. Entendeu? Porque Ele faz parte da Trindade Santa. Então, quando nós falamos de característica, hoje nós vamos ler sobre os atributos. E aí você vai entender. Vamos lá. Então, em Gálatas 5, Paulo fala desses atributos. Lá no verso 22, ele coloca como frutos do Espírito. Quem sabe você conhece a passagem, quem sabe não, você nunca ouviu, então você vai ver agora. Vamos lá. Gálatas 5, 22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vou repetir, são 9. Uau, né? Olha só. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 atributos que ele coloca aqui. Muito bom. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as próprias paixões e concupiscência. É ali o restante do verso. O verso continua. E Paulo está dizendo aqui sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Eu já disse aqui em várias ocasiões, né, que Paulo ele fala muito sobre espírito versus a carne versus espírito. A carne quer dominar, o espírito que precisa dominar, e você às vezes segue a carne, o fruto da carne, vamos dizer assim, é pecado, é caminhar para o erro. Até porque se você voltar um pouco na leitura do próprio Gálatas, a partir do verso 19, diz que as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice,
glutonaria, que é comer demais, e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. É muito sério isso, porque tem muita coisa aqui que a gente pratica, e a gente às vezes não sabe ou não entende, e a palavra nos alerta aqui. Paulo está dizendo quais são as obras da carne que não nos deixam ir para o reino dos céus. Mas hoje vamos nos atentar aqui nas obras do Espírito, no fruto do Espírito, para que nós possamos entender a nossa postura, né? A forma como a gente deve agir aí na terra contra o pecado e principalmente a favor de uma postura ilibada, vamos dizer assim, né? Uma postura de caminho santo, para que nós possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Então, a leitura diz sobre amor, alegria. Muito bem. Quando o fruto do Espírito nos ensina sobre o amor, você entende. O que é amar? É amar o seu próximo, amar a si mesmo. Amar a si mesmo é porque dá a ideia de que você é o templo do Espírito Santo, você precisa cuidar do templo que é de Deus. Então, como que você ama a si mesmo? Você ama cuidando do seu corpo, praticando exercício, comendo coisas saudáveis. Isso é amar a si próprio, né? E amar o outro é você ter amor, como você tem amor pela sua mãe, seu pai, seus filhos. Você também ama o seu próximo, mesmo quando o seu próximo não está próximo, né? Quando Jesus disse no Sermão do Monte, ame seu inimigo. Amar como filho de Deus, querendo que ele se salve, querendo que ele vá para a vida eterna. Isso é amor. E aí a gente continua aqui, ó, alegria. Quando a gente fala de alegria, é você ser alegre em todos os momentos. Como assim, Ricardo? Até nos momentos ruins? Sim. Porque geralmente os momentos ruins, os obstáculos, os problemas que a gente enfrenta, eles são, de certa forma, combustíveis para a gente poder passar por esse período ruim, aprender com os erros e não cometer de novo e sair bem mais forte. Então seja alegre nos momentos ruins também. Paz. A paz é interessante porque a paz é a ausência de conflito, ausência de guerra, de soluções, de combate. A paz é você estar num estado ou num ambiente o quê? Pacificador. Então que você seja uma pessoa pacificadora. Evite brigas desnecessárias, conflitos, chamamentos para o embate. Evite tudo isso. Seja uma pessoa que expresse paz, calma no falar. Tem pessoas que quando você vai falar com ela, ela transmite paz, ela transmite uma calma, porque é uma pessoa que pacificadora, calma. E isso é fruto do Espírito. O segundo, longanimidade. Ricardo, eu não sei o que é longanimidade. Na tradução livre, longanimidade, ele vem ser assim, vagaroso ou tardio em irar-se. É aquele que não fica com raiva, que não expressa ódio. Ele é uma pessoa paciente, ele suporta ofensas, ele suporta injúria, inclusive ele suporta até os próprios sofrimentos. É uma pessoa longânima. O fruto também continua com benignidade. Benignidade é o quê? É uma pessoa bondosa, misericordiosa, é uma pessoa que trata bem as pessoas, que é bondosa, que ajuda o próximo, que sempre tem uma mão para estender ao próximo. Uma pessoa bondosa, isso você entende, está muito fácil, muito claro. Fidelidade é uma pessoa fiel, fiel ao cônjuge também, mas fiel a Deus, não compactuando, não sentando na mesa do inimigo, né? Não dando brecha para que o inimigo possa tragar você, não caindo nas ciladas do inimigo. Isso é ser fiel a Deus. Mansidão e domínio próprio. O que é mansidão? Uma pessoa mansa. Vai muito ao encontro de uma pessoa paciente, né? De uma pessoa calma. Quando você conversa com uma pessoa que tem mansidão, ele transmite, até influencia calma para você quando você conversa com ele. E isso é muito interessante, porque no mundo que a gente vive, atribulado, corrido, cheio de cobrança, cheio de cobrança, cheio de pressão, você tende a ser o quê também? Uma pessoa afoita, ansiosa. E aí um dos frutos do Espírito diz para você ser manso, calmo. Né? Isso está também lá nas bem-aventuranças de Jesus no Sermão do Monte. E por último ali, ele diz domínio próprio. O que é domínio próprio? É você saber dominar as suas emoções.
E aí vai em encontro naquilo que eu falo muito até nas minhas palestras, que eu sou até um especialista, quando a gente fala de autossabotagem, quando a gente fala de autoconhecimento, quando eu sei que as coisas podem sair fora do meu limite e as minhas emoções transbordar o tratamento que eu tenho com as pessoas. Domínio próprio é você se segurar diante de uma ofensa, de um xingamento, de uma pressão de alguém, de uma ofensa de alguém. Domínio próprio é você manter o que? A mansidão, a benignidade. É tudo isso, são os atributos do Espírito. Então, assim, quando a gente entende que existe uma característica que nós falamos no vídeo passado, dos filhos de Deus que estão a caminho do reino, existem também alguns outros atributos que é o fruto do Espírito que o Espírito nos fornece. Aí você pode perguntar, mas Ricardo, como que eu faço para entender, para conseguir isso? Diálogo com o Espírito, ouvir o Espírito Santo, mas eu não consigo ouvir, é porque você não está abrindo seus ouvidos para Ele. Você abre os ouvidos ao Espírito, a Deus, ao próprio Jesus Cristo, através da oração, através de uma vida de intimidade, de diálogo com Ele, de cumplicidade. Aí sim você vai entender. Agora, se você quer, vamos assim, destrinchar cada atributo, aqui na Bíblia fala sobre cada um deles. É só você procurar. Pode ser até motivo de um estudo nosso futuramente. Mas enfim, eu encerro dizendo para você aqui, do fundo do meu coração, e falando também ao seu próprio coração, daquela maneira que eu gosto. Leia mais a palavra do Senhor, principalmente quando ela coloca as características, os atributos, os exemplos vindo de Cristo, quando Ele coloca para mim e para você, de uma maneira bem clara, como que o Filho de Deus ele tem que ser e como que ele é diferente das outras pessoas que não entendeu ainda. Você entende, você conhece, você lê a Bíblia. Se não fosse assim, você não estaria aqui. Não porque você conhece o Ricardo, você gosta dele, mas é porque você também busca uma palavra amiga, você também busca conhecimentos extraídos da Bíblia. Então, assim, é o nosso grande objetivo, é ir para o reino dos céus, é encontrar com Jesus, é dar um abraço nesse Deus maravilhoso. Você precisa também ter algumas características, atributos, ter algumas, vamos dizer assim, habilidades, competências de cristão que lhe coloca nesse caminho ao reino. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos praticar aquilo que a Bíblia nos ensina. Ô, meu irmão, é difícil nesse mundo caído, eu sei, claro que é, eu passo por isso, estamos juntos, né? Estamos no mesmo barco, mas com um pouquinho de oração, um pouquinho mais de oração, de leitura da palavra, de intimidade com Deus, de buscar esse Deus diariamente, no culto diário, na leitura da palavra, na ida na igreja, nos pequenos grupos que a gente faz com os irmãos de igreja, até com o pessoal de casa, tudo isso nos aproxima mais do fruto do Espírito. Tudo bem? Essa é a nossa reflexão de hoje, eu espero que você tenha gostado. E eu convido você agora para uma oração. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Paizinho querido, obrigado por mais uma reflexão do Buscando o Reino. Dessa vez o livro de Gálatas, que nos coloca e nos ensina quais são os frutos do Espírito. Que nós possamos absorver, adquirir esses frutos e praticar. Sabemos que somos pecadores, mas o Senhor nos capacita, o Espírito Santo nos capacita, e nós agradecemos por isso. Abençoe quem nos vê, quem nos assiste agora, neste vídeo, é o nosso pedido de oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Nós voltamos na próxima semana, sempre lembrando você que Deus é contigo. Até lá, tchau e um beijo grande no seu coração.